Graça e paz a todos e todas nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Nós estamos em Juiz de Fora e, como aqueles e aquelas que têm acompanhado os noticiários sabem, nós estamos praticamente isolados. Os acessos da cidade estão parcialmente bloqueados em função desta tragédia ambiental, se é que a gente pode chamar assim. Na verdade, um estado de calamidade pública que foi decretado pela Prefeitura de Juiz de Fora, e toda a Zona da Mata tem sido afetada pelas fortes chuvas, intensas chuvas que ocorrem na cidade desde domingo e principalmente a partir da segunda-feira próxima passada. Nós estamos, portanto, numa situação complicada, difícil, levando em conta o fato de que há mais de 30 mortos na cidade, sem falar do que está acontecendo em Ubá, do que está acontecendo em Matias Barbosa, outras cidades que estão sendo afetadas pelas chuvas intensas. E há uma quantidade de desaparecidos, centenas de desabrigados. Nós estamos nesta situação. E é nesta situação que muitas vezes a pergunta que surge é o que falar, o que dizer, como se dirigir às pessoas e dizer o que para elas. O que será que ajuda? O que será que não ajuda? Eu tenho diante de mim o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 1, que diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolar. O que será que ajuda a consolar numa hora como essa, em que há tanto sofrimento, tanta dor, tanta perda? Muito difícil lidar com perdas, muito difícil lidar com o sofrimento quando entes queridos se foram. Difícil lidar com o sofrimento quando você perde tudo, inclusive as suas casas, que estão soterradas, perdidas completamente. O que é que consola? O que não ajuda e o que é que ajuda neste momento a consolar? Não ajuda, de certa forma não ajuda, teologizar, ou seja, dizer que tudo isso é culpa do pecado individual, do pecado das pessoas. Ora, não há esse pecado individual que faça ocorrer tempestades, que faça ocorrer tragédias ambientais, que faça ocorrer desabamentos ou deslizamentos de terra. Não é pecado individual. O mal está no mundo e a gente lida com ele e ele atinge pessoas boas, pessoas más, pessoas que creem, pessoas que não creem. Nada disso isso não é resultado de comportamento individual de quem quer que seja. Também não é uma questão de que isso está acontecendo para cumprir as profecias e Jesus está voltando. Ora, Jesus está voltando desde quando partiu? Desde quando foi para estar ao lado direito do Pai, que ele está voltando e volta a qualquer hora, volta a qualquer momento, independente dos acontecimentos e das tragédias e dos problemas da humanidade. Segunda coisa que não ajuda é racionalizar. E esta é uma tendência que nós temos. Numa certa mesa redonda, num certo debate numa rádio, se discutia formas de construir, de planejar as cidades. Ora, isso é importante, mas não é hora disso. Nesta hora, isso deveria ter sido feito, se foi, se não foi, e como deveria, como não deveria.
essas questões não ajudam a consolar num momento como esse. Isso é importante, mas não é o momento de discutir isso. Nós estamos sempre num conflito com a natureza, num conflito com o meio ambiente. E nesse conflito a natureza sempre age, sempre reage. Mas não é hora de discutir isso. Isso não ajuda, isso não consola. Também não consola culpabilizar, dizer que a culpa é do fulano, poder público, seja na instância municipal, estadual, federal. Há muita coisa que poderia ser feita, há muita coisa que pode ser feita, mas nesse momento isso não consola as pessoas que perderam seus pertences, que perderam as suas coisas, que perderam seus entes queridos neste momento. A culpabilizar fulano ou beltrano não consola, não ajuda, porque as pessoas também culpabilizar as pessoas porque construíram as suas casas lá junto do barranco ou junto da beira do rio. As pessoas, elas estão lá porque muitas vezes não têm as menores condições de estar em outro local. As pessoas não vão para áreas de risco porque querem, vão para a área de risco porque precisam. Portanto, esse é um outro problema que precisa ser debatido, que precisa ser resolvido, mas também discutir isso agora não consola. O que é que realmente consola? O que é que realmente ajuda? O que reajuda é ter uma palavra de esperança. Jesus diz, e isso está registrado no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está conosco. Se estamos preocupados com a volta de Jesus, Jesus está conosco. E Ele está conosco para aliviar o fardo, para carregar o fardo, para caminhar conosco, da mesma forma como caminhou com seus discípulos, com aqueles que o seguiam nas estradas empoeiradas da Palestina. Ele está conosco hoje, caminha conosco, estende o seu braço para nos ajudar, para curar as nossas feridas interiores. É este Jesus que nós professamos. E esse Jesus é o Jesus que entrou na nossa história, entrou na nossa vida como um ser humano como eu, como você, e que esteve conosco sofrendo as dores de todas as pessoas, inclusive dos seus amigos, dos seus entes queridos, sofrendo junto conosco e nos dando o alívio necessário na nossa jornada, nessa jornada de vida em que nós estamos. É isso que nos ajuda, é isso que nos consola. Nos consola saber exatamente que Jesus está conosco. Nos ajuda saber que o Jesus que partiu e que promete voltar a qualquer momento, na verdade já voltou de certa maneira quando deixou conosco o Consolador, aquele que ele chamou de Consolador, o Espírito Santo. Isso está registrado lá no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele diz: eu vou, mas deixo com vocês o Consolador. O Consolador estará sempre conosco. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece, que nos ajuda nesses momentos complicados e difíceis, que nos ajuda na nossa caminhada de fé, que renova em nós a esperança. Mais ainda, nós, cristãos, cristãs, de quaisquer que sejam as nossas denominações religiosas, isso não importa agora, nós cremos na ressurreição e na vida eterna. E essa ressurreição e vida eterna que Jesus nos promete, já que ele diz que ele é a ressurreição e a vida, e diz que aqueles que creem nele, mesmo que estejam mortos, viverão, e aqueles que hoje creem nele não morrerão eternamente. Então essa vida eterna nos consola, porque isso nos permite crer que na eternidade encontraremos nossos entes queridos, nossos familiares que foram, nossos amigos e amigas que foram, e nós que iremos um dia.
nos encontraremos nesta vida eterna, nesta vida ressurreta. Como Jesus ressuscitou e vive a sua vida eterna, também nós viveremos e vivemos, já agora, a partir de agora, vivemos esta vida eterna. O que nos ajuda neste momento é a solidariedade, é ser solidário com aqueles que estão sofrendo. É o momento de doar, é o momento de prestar ajuda, é o momento de promover abrigo, é o momento de estar junto com uma palavra de consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Essa é a palavra do profeta. Esta é a palavra que nós também queremos dar num dia como este. Portanto, a minha oração agora é a oração para que o Espírito Santo Consolador esteja consolando as vidas, aqui as famílias que sofrem e que neste momento estão passando por esta situação tão complicada e dolorosa. Que o Senhor, nosso Deus, console cada coração e que o Senhor, nosso Deus, envie o seu Espírito Santo de forma poderosa, de forma efetiva na vida de cada pessoa que neste momento sofre, para que sejam consolados em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.